E para falarmos sobre as expectativas dessas pautas nesta semana, que antecede o recesso dos parlamentares, eu recebo agora aqui no Rural Notícias o advogado economista, o Eduardo Fleury, e o cientista político Vitor Oliveira. E quem também vai fazer parte deste bate-papo e também fazer perguntas aos nossos entrevistados é o nosso comentarista do Canal Rural, o Miguel Daúde. Boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. Olha, eu já vou começar então com o Fleury, tá? Porque, Fleury, você divulgou um estudo recente que aponta que o preço da cesta básica pode cair com a reforma. Uma análise que vai na contramão de alguns setores, né, como a Associação Brasileira de Supermercados, por exemplo, que fala em aumento. A gente viu aqui na semana passada isso, né? Fleury, por que seu estudo aponta, então, para um resultado diferente da Abrasa e também de outras entidades? Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui, falar com todos, tá? E poder esclarecer, apresentar o que a gente fez, qual o trabalho, qual foi eventualmente as diferenças do trabalho que a gente fez em relação ao trabalho da Abras, né? O trabalho que a gente fez, ele não é novo, né? Nós já fizemos um trabalho no passado, não é exatamente este, né? Mas em que a gente fez pelo Banco Mundial, em que nós gastamos 2 anos para identificar a carga tributária dos produtos em geral, não só os produtos e serviços, não só os produtos agrícolas, mas também os outros produtos. Então, esse tipo de trabalho é um trabalho bastante complexo e que envolve um entendimento de todo um processo produtivo, né? A diferença que eu vejo, vamos deixar bem claro, que o trabalho da Abras, daquilo que ele se propôs, ele até conseguiu tirar a foto da venda, no momento da venda do produto para o consumidor, os cálculos que eles fizeram estavam corretos. A nossa discordância em relação de metodologia, ou digamos acrescentar, né, é que a gente tem que olhar a cadeia como um todo. E eu entendo que, pelo que está ali, né, quando você olha, por exemplo, no estudo deles, eles falam, ó, tributação de arroz e feijão, verduras, legumes, alíquota zero, né? Carga tributária zero hoje. Eu acho que isso não é uma realidade. Por que que eu falo que não é uma realidade? Veja, o produtor rural, do qual eu tenho família que, embora eu não atuei como produtor rural, mas tenho uma família que veio dessa área, a gente tem um relativo conhecimento, a gente sabe que o produtor rural, né, e também no nosso trabalho, a gente tem esse tipo de experiência, o produtor rural, ele gasta, por exemplo, trator, né, combustível, energia, aparelho de irrigação, adubo, todos esses produtos, ele gasta transporte para levar a mercadoria até ou a indústria ou até o supermercado. Ele tem vários custos e esses custos são tributados. E são tributados, por incrível que pareça, pesadamente. É um dos grandes problemas do setor rural que eu acho que a gente precisa tratar, seja na reforma ou seja sem reforma. Eu acho que a gente precisa tirar esses custos dos produtores rurais. Mas então, quer dizer, a gente não pode dizer hoje que quando você está vendendo o arroz, o feijão, a verdura, os legumes, que não existe carga tributária lá. Seria muito errado, na minha opinião, e acho que no bom senso, dizer que não existe carga tributária nesse tipo de atividade. Lógico que existe, e eu estou dando exemplo aqui bem claro. Então, esse ponto que faz essa discordância. E mais uma coisa, a gente se entender, para terminar e permitir o debate para todos, é que o cálculo que eles fizeram seria mais ou menos, no caso da Abras, que a alíquota deveria ser de 8% para manter a mesma carga tributária. E ali a questão do que o governo está propondo, aliás, a PEC, né, eu nem sei qual é a posição exata do governo, a posição da PEC 45, é que deveria ter uma redução de 50%, que chegaria próximo de 12,5%. Então, quer dizer, a diferença é entre 8% e 12,5%. Vamos deixar bem claro que a história dos 60% não faz jus ao estudo que a Abras fez. Então, eu queria esclarecer esse ponto e, ao fazer o nosso cálculo, considerando todas as cadeias produtivas, a gente tem toda uma metodologia, a gente verificou que existe mais carga tributária hoje e que, portanto, basicamente, a gente ficaria equilibrado com o preço do que a gente existe hoje e o que a gente tinha, digamos, o que a gente vai ter supostamente após a reforma tributária. Agora sim, Fia, você esclareceu bastante isso para a gente. Obrigada por esclarecer. Agora, olhando para as articulações políticas, eu vou para o Vitor agora. Vitor, a gente está vendo aí um grande esforço, né, por parte do governo e também do presidente da Câmara para chegar a um consenso em relação à reforma.
Agora, eu gostaria de saber os encontros de Lira na noite de ontem e do ministro Haddad com alguns dos governadores hoje, né, como a gente viu aí, sinalizam um avanço para a chegada aí de um consenso. Como é que você vê esse cenário, Vitor? Boa noite para você também. Boa noite a você, a todas e a todos que nos acompanham de casa, enfim. A gente viu, de fato, uma movimentação muito intensa, com relação aos governadores. O que me preocupa um pouco nessa história, do ponto de vista da perspectiva de aprovação, de uma eventual reforma tributária, ou do texto que está sendo discutido, embora a gente tenha, né, a notícia, saiu agora à noite, que devemos ter um novo texto hoje ainda, enfim, a ver, né? Que, obviamente, isso é relevante, conversar com os estados, isso é fundamental, para não dizer de outra maneira, mas quem garante voto no plenário da Câmara são os partidos. É claro que os governadores têm um poder de influência, inclusive via os próprios partidos, na votação que vai se dar ou deve se dar no plenário da Câmara. Contudo, né, a gente ainda não viu, né, as manifestações dos líderes partidários de maneira a dizer que tem voto suficiente nas suas bancadas, que estão satisfeitos. Então, de fato, né, a gente vê os prefeitos, de maneira geral, se colocando contra, os governadores aparentemente caminhando para alguns consensos no que diz respeito aí à maneira como vai ser arrecadada, a maneira como vai ser distribuído. A gente tem toda uma questão de, sempre que você redistribui poder, e o poder de tributar é um poder muito relevante, né, você também faz com que as assimetrias que existem nesse jogo de poder ou sejam refeitas ou reconstituídas. É um pouco o que aconteceu com o governo do estado de São Paulo, o governador Tarcísio, que tinha colocado uma postura um pouco mais incisiva contra, né, o texto que vinha sendo discutido, por conta primeiro, da perda de arrecadação, isso é um motivo óbvio, mas principalmente por não ter exatamente uma certeza de como é que vai funcionar esse processo depois, né? Hoje em dia você tem uma certeza que, ainda que ruim, um equilíbrio ruim da maneira como a tributação é feita no Brasil, é o que existem certezas, né? E as incertezas futuras são muito complicadas. Então, quanto mais tanto o Lira quanto o Planalto puderem, né, caminhar com relação a diminuir essas incertezas, vai terminar de conquistar o apoio dos governadores. Acho que o dos prefeitos vai ser muito difícil conseguir, de maneira geral, até porque são muitos interesses e um universo muito diferente ali de cada um deles, mas principalmente dos líderes partidários, que precisam garantir uma quantidade razoável de votos, né? São 3/5 que em 2 turnos, né, de votação. Não é simples, não é fácil. Então ainda tem muita incerteza, né, Vitor? Mas as negociações, as discussões, elas avançaram aí com alguns consensos de governadores, né? Daúde, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Você quer fazer perguntas aí para os nossos Quero. entrevistados desta noite? Gostaria sim, eu vou começar, Marusa. Boa noite a você, boa noite ao Eduardo, ao Vitor e aos nossos amigos telespectadores. Eu vou começar com o Eduardo, depois rapidamente eu faço outra pergunta para o Vitor. Eduardo, o que você coloca é a questão do acúmulo de impostos, né? Você tem dentro da cadeia acumulatividade, você vai acumulando. Quando chega na ponta, você tira aquele imposto, mas o produto chegou na gôndola do supermercado com uma carga tributária muito alta diante do seu trajeto. E também o supermercado tem uma tributação acumulada que ele poderia reduzir. O seu estudo, basicamente, para a gente entender, ele se baseia nisso. Você tira essa sequência de impostos que chega na gôndola e também do supermercado. E isso nos leva a acreditar que o produto no supermercado ele não terá aumento de tributação. Seria isso? Exatamente, Miguel, acho que você resumiu muito bem. A gente tem dois aspectos. O primeiro aspecto é da cadeia produtiva, como você colocou, e o segundo aspecto é do próprio supermercado. O supermercado, por exemplo, gasta com muita coisa que ele não pode tomar crédito, seja de PIS, COFINS ou ICMS, além de ISS, por exemplo, segurança, Seria softwares e tudo energia, mais, aluguel, uma série de energia, coisas. aluguel, uma série de coisas que ele não toma crédito. E aí, de um tributo ou de outro, né? Tem algumas exceções, mas enfim, ele não toma crédito e acaba acumulando os custos e vai para o preço, né? Então, quer dizer, a hora que você paga, você vê lá na nota, não tem nada de imposto, mas está lá no preço, está no custo que foi colocado.
Então, é essa basicamente a diferença que eu entendo ser, né, que a gente gerou um pouco mais de carga que tem hoje do que foi feito o estudo pela Abras ou por outras pessoas. Perfeito, obrigado, Eduardo. Vitor, assim, eu tenho uma notícia que acaba de ser divulgada, né, um entendimento para essa aprovação dos prefeitos. Os prefeitos têm lá o Fundo de Desenvolvimento Regional, que abrange o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que o governo está oferecendo 50 bilhões de reais para financiar obras que gerem desenvolvimento e impostos, e parece que os prefeitos estariam de acordo. Então, você vê, caso os prefeitos aceitem essa proposta, o caminho já está bem fácil para o governo aprovar essa PEC, não é isso? Bom, Miguel, primeiro, boa noite, né? Obrigado. A gente tem no sistema político brasileiro o Poder Executivo como principal legislador. É até meio curioso, assim, mas a ciência política trabalha com essa perspectiva, né? O poder Executivo, né, é o principal legislador do Brasil. E por que isso? Porque tem ferramentas que outros que têm capacidade legislativa, deputados, senadores, enfim, não possuem. Uma delas é a de falar, olha, eu pago a conta, né? Que é exatamente isso que você está descrevendo, né? Sempre que a gente tem uma ação coletiva, a gente tem problema de coordenação e problema de mobilização. A gente precisa que as pessoas concordem, precisa que as pessoas, de fato, façam por onde, né? Isso vale para qualquer situação. E nesse caso não é muito diferente. O governo precisa convencer e, além de convencer, precisa mobilizar, se não os prefeitos, os seus representantes. A bem da verdade, individualmente, os prefeitos não têm muita força, né? Na verdade, o que acontece em Brasília é o contrário. Eles vão com o pires na mão para tentar pegar emendas, né? Os prefeitos no sistema, né? Certamente o Eduardo pode falar melhor do que eu sobre isso, mas o financiamento da maior parte dos municípios no Brasil depende, assim, de maneira absurda de transferências de recursos dos estados para os municípios e também da União para os municípios. Então, assim, a dependência deles é muito grande. Obviamente estão preocupados, que já tem pouca arrecadação, talvez percam mais ainda, fora eventuais compensações. E aí, só para encerrar, a grande diferença vai ser se esses prefeitos de fato vão comunicar, os que tiverem condição disso, pelo menos, aos deputados, que, ó, beleza, desse jeito, o governo paga na conta, eu aceito, pode votar aí. E aí, talvez de hoje para amanhã, a gente veja uma melhora nessa perspectiva de votação da PEC 45. Tá Perfeito. respondido, Daúde. Eu tenho uma pergunta agora para o Ah, Eduardo. Eduardo, como é que você avalia a atual proposta de uma alíquota de 50% para o agro e a solicitada pela CNA e também pela FPA, que é de uma alíquota única para o setor, que fica limitada ali em 20%? 20% que você fala é da alíquota geral, é isso que Isso você para está o agro, colocando, né? isso, uma única. Para uma única. A questão da alíquota, né, eu acho que colocar para todos os produtos, eu acho que não funcionaria muito bem, não só pela questão da arrecadação, mas também porque você acaba colocando uma alíquota muito baixa para todos os produtos agrícolas. A gente tem que olhar quem consome os produtos agrícolas no todo, né? E tem uma parte muito grande desse consumo que vem de classes mais altas, né? Se você olhar como um todo, então quer dizer, talvez não teria necessidade de você reduzir os preços, né? Porque eu entendo que com 12,5%, com 50% seria o suficiente para você igualar, não teria a razão do porquê você diminuir preços para classes mais altas. Por isso que eu acho que a função do cashback, embora eu concordo que existem vários pontos a ser discutidos sobre o cashback, pode ajudar a atingir as pessoas de classe mais baixa e aí sim aumentar a demanda por produtos agrícolas, né? Só lembrando que a demanda por produtos agrícolas da classe mais baixa é extremamente elástica. Então, se você coloca mais renda para eles, elástico em relação à renda, você poderia gerar mais demanda. Então, acho que até pode ser muito mais benéfico para o setor agrícola nisso, né? Enquanto que a manutenção do preço para as classes mais altas, eu acho que seria bastante razoável dentro do sistema. Mas, obviamente, respeitamos
a opinião de todos aí, dos setores e tudo mais. É apenas a minha opinião particular. Perfeito, Eduardo. Obrigada pela sua opinião. Olha, e rapidamente, antes da gente encerrar, eu gostaria de saber do Vitor, né? Sobre a votação de qualidade do CARF e também de arcabouço. Vitor, você acredita que vai acontecer aí, né, ainda nessa semana? Rapidamente, aí, antes da gente encerrar. Eu acho que é pouco provável que ela aconteça assim, a toque de caixa, né? A gente tem especialmente a questão do CARF, parecia que haveria um encaminhamento mais fácil, né? Mas assim, os negociadores ali do Planalto passaram o dia mais concentrados nisso, inclusive, do que na reforma tributária, deixando mais para o Ministério da Fazenda e para o próprio Lira negociar a reforma tributária. Mas o que a gente tem visto é uma dificuldade muito grande, até porque o pessoal que está negociando sabe que precisa aprovar isso, especialmente o arcabouço fiscal, né? E assim, tem um descontentamento relativamente grande. Existe um atrito, né? Não é segredo de ninguém, entre a Câmara e o Senado. As lideranças da Câmara, não é só o Arthur Lira e o Pacheco, né? Mas as lideranças da Câmara, especialmente, querendo, de fato, projetar mais poder. E estão aproveitando, vão aproveitar tudo que puderem. Eu acho que vão levar até o limite essa resistência em votar essas outras agendas, porque sabem que o governo quer aprovar a tributária. Eu não vejo como impossível que a tributária fique para depois do recesso, ou seja, para agosto. Daúde, 10 segundos você tem, senão o Rafael me mata aqui no meu ouvido. Bom, eu tenho conversado com vários parlamentares e eu percebo que a situação está andando bem. Inclusive, o Tarcísio está procurando o Jair Bolsonaro para ter uma conversa com ele, para ele mudar a opinião em relação a essa reforma. A questão do voto de qualidade do CARF, o Arthur Lira quer passar na frente, mas aí tem um empecilho jurídico mais lá que pode complicar tudo, mas o fato é que eu estou começando a acreditar em milagre, viu, Eduardo e Vitor? Eu estou achando que essa reforma pode sim sair, mesmo porque depois tem as PLs, os projetos de lei, que vão ter que regulamentar tudo isso e que pode, então, dar um espaço para discussão. Vamos ver se a sua participação amanhã, então, aqui, Daúde, chega com novidades, hein? Muito obrigada para vocês, gente. Uma ótima noite. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.